Vou dar início nessa conversa. Eu queria agradecer esse momento, dizendo que eu sou apenas uma arquiteta que gosto do tema das fortificações e de me perder olhando mapas antigos. A iconografia histórica muito me interessa. Então, eu não sou historiadora. E como todas essas tertúlias têm sido para mim muito prazerosas, com temas que muitas vezes eu nunca tinha nem ouvido falar, eu, dessa forma, me sinto à vontade para dividir um pouco com vocês as pesquisas que eu desenvolvo sobre as fortificações na Amazônia. E aí a gente fez esse recorte sobre tecnologias e materiais construtivos, mas eu não estou trazendo as discussões tecnológicas. Procurei trazer de uma forma que eu acredito que seja mais acessível a todos, né? Deixa eu passar aqui. Ok. Bom, a Amazônia ela tem uma vasta documentação histórica, né? Sem dúvida, há um grande número de estruturas fortificadas que desapareceram, mas a documentação histórica aponta que as mais antigas têm origens diversas, inglesas, francesas, holandesas, que atingiram o delta amazônico e iniciaram a montagem de benfeitorias e pequenos estabelecimentos militares. Essas primeiras estruturas eram mais suscetíveis ao intemperismo tropical, que é bastante rigoroso na nossa região. Em geral, eram com técnicas mais rudimentares, usando madeira, paliçada e, inclusive, taipas. Porém, com o passar do tempo, elas foram abandonadas em algumas situações em decorrência de conflitos, da expulsão, e outras vezes por conta das mudanças de uso, pelas distâncias, difícil acessibilidade, elas foram abandonadas na floresta. Então, as fortificações remanescentes, do ponto de vista estrutural, que estão, digamos, mais íntegras, elas são poucas. E existem outras estruturas que estão em ruínas, há vestígios arqueológicos, mas, mesmo assim, a gente vem desenvolvendo esses estudos, considerando que é muito importante esse olhar ampliado. Então, há uma vasta documentação, quem se interessar, tem muitas publicações sobre o tema. E aí eu trago alguns mapas para a gente olhar e verificar que, na verdade, a gente está falando de um país, né? Nesse documento, nessa carta da terra firme do Peru, do Brasil e do país das Amazonas, fica muito claro que a gente está falando de um outro país, de um país que, por muito tempo, era um estado independente do Brasil, né? O Grã-Pará era um estado, não era Brasil. Nesse recorte ao lado, a gente percebe aqui, por exemplo, essa localidade aqui de Gurupá, né? E é justamente ao longo desse rio Amazonas, nessa extensa bacia hidrográfica, que essas fortificações vão fazer com que esse continente, que é na América do Sul, de certa forma, territorialmente Brasil, ele tenha nessa região, aqui a Amazônia Legal, mas particularmente nesse olhar que é o que a gente chama de região norte brasileira, esse olhar bastante atento a essa bacia hidrográfica, né? É ela e certamente as fortificações que vão ser estabelecidas, a gente já viu inclusive em outras oportunidades aqui, o quanto que elas são importantes para a delimitação das fronteiras do país. Na Carta Geográfica do Brasil, com a localização de Fortes e Fortalezas de 1917, a gente vai verificar claramente, esse é um recorte, eu marquei aqui algumas fortificações, né? Então aparecem aqui desde Belém, né, até a fronteira com a Bolívia, com outros países da América Latina, os diversos fortes que se espalhavam e se
estabeleceram nesse território. Inclusive, aqui eu destaquei em Alcântara e São Luís do Maranhão, porque, inclusive, a chegada a Belém, em 1616, é justamente a partir da saída do Francisco Caldeiro Castelo Branco de São Luís do Maranhão, no Natal. Não à toa aqui vai ser chamado de Feliz Lusitânia. Nesse outro mapa, a gente vai observar claramente as capitanias do Grão-Pará, essa tonalidade mais rosada, e a capitania do Rio Negro, né? Maranhão, Piauí, e essa enorme extensão territorial, sem dúvida marcada pela bacia hidrográfica do Rio Amazonas, que começa a Solimões, mas outros importantes rios, como o Rio Negro e esses rios todos aqui, eles serão o caminho principal dessa chegada. Então, consideramos Belém, 1616, como esse ponto de incursão que vai permitir que aquela faixa, né, não linha de Tordesilhas, como diz o Oyuelo, uma faixa de Tordesilhas, avance e o território seja ocupado gradativamente pelos portugueses, que consolidaram, portanto, essas fronteiras territoriais do nosso país. Um recorte de detalhe, a gente vai ver nesse mesmo mapa aqui, o Forte de São Carlos, claramente dito como castelhano, e mais embaixo o Forte São José, português. Então, todos esses fortes aparecendo sempre nas proximidades dos rios. Aqui o Forte São José português, mais abaixo outro forte demarcado aqui. Então, quando a gente descortina as fortificações coloniais, elas vão realmente estar ao longo dos rios, né? Aqui o prospecto da Fortaleza do Rio Negro, que vai aparecer numa série de desenhos do Schwebel, e são muito interessantes porque você consegue descortinar a estrutura, né, mas também a localização, o sítio. E aí eu vou destacar aqui para vocês que, na verdade, a gente está olhando o que a gente chama de um perfil laterítico, né? Esse perfil de terra firme que é procurado pelos colonizadores. Você tem uma região muito grande, muito extensa, que olhando de fora parece que é tudo igual, mas não é. Ela é bastante distinta, mas, sem dúvida, ao longo do rio, buscar um sítio de terra firme é fundamental para esse estabelecimento. E uma coisa que também é interessante destacar é que, ao longo do rio, você vai ter sempre essa conexão estratégica de localização dos fortes de uma margem à outra, que é o Rio Amazonas. A gente está vendo a Vila e Fortaleza de Gurupá, nessa ponta, a Vila de Fortaleza e Fortaleza de Almirim, de Santarém e de Óbidos, sendo que Óbidos é o local do Rio Amazonas mais estreito e mais profundo. Portanto, toda a conexão de ocupação, mas também de vigilância, ela tem uma lógica que, naturalmente, a arquitetura militar, a localização é fundamental nessas ocupações. Nesse outro prospecto da Fortaleza de Pau-X, que é, na verdade, no Rio Amazonas, é onde vai estar instalado o Forte de Santo Antônio de Pau-X de Óbidos, em 1756. Mas a história de ocupação desse espaço é anterior, né? Então, a primeira estrutura era em taipa de pilão, datada do século XVII, e após começar a desabar a cortina do lado do rio, mandou-se construir o atual semicircular, inclusive com a plataforma de cantaria de Lisboa, que é o que a gente chama de pedra de Lioz, que se chega, né, o material não é só também da região, mas é predominante regional e, eventualmente, trasladados de outros locais, especialmente essas cantarias que vinham no lastro dos navios, né? Posteriormente, foi construído numa serra que fica próximo desse sítio de Óbidos, o Forte Gurjão. Opa. Não está passando agora. Um detalhe, a gente consegue observar, portanto, que é uma estrutura
e esse perfil laterítico que eu mostrarei daqui a pouco para vocês, que é comum. Essa é uma foto do Forte de Óbidos, que eu estive lá alguns anos atrás, mas dá para a gente perceber aqui, ele é um sítio muito bonito de terras elevadas, na margem do rio Amazonas. Portanto, toda essa conexão de posicionamento, ângulo de visão, articulações e proteção desses rios, e numa bacia tão ampla e tão cheia de possibilidades, não era simples, né? Então, tem estruturas que a documentação histórica aponta que ela efetivamente não guarnecia de proteção. Mas, de qualquer forma, é o que nós temos ainda. Essas são umas imagens da Ilha de Santana, onde eles também foram procurar material construtivo para a Fortaleza de Macapá. E aqui é nessa mesma ilha, então você consegue fazer circuito no local e identificar esses perfis lateríticos que tem no topo a rocha solidificada, né? Mas embaixo, em geral, ela acaba sendo mais argilosa e acaba sendo escavada pelas forças dos rios. Mas são nessas condições que eles vão construir, né? E aí, é claro que todos os desafios para se construir nos diferentes terrenos, aqui a Fortaleza do Rio Negro, né, ele vai se estabelecer com as técnicas que estão previstas na vasta experiência construtiva dos portugueses, mas também de outros estrangeiros que participaram desses processos em vários momentos, e também, logicamente, na tratadística de fortificações, né? Aqui, a Fortaleza de Tapajós, que é também conhecida pela cidade de Santarém, mas percebam numa área mais elevada, né? É óbvio que está relacionado com a busca de um terreno mais sólido, além da visibilidade, né? Aqui, a Fortaleza de Gurupá, nessa ponta, e esse justamente é um perfil laterítico, um detalhe dela, e essa fortaleza que a gente tem, o Forte Santo Antônio de Gurupá. Se observarmos claramente, são blocos de crochas lateríticas, que eventualmente era muito mais fácil de acessar, além, claro, das tijoleiras cerâmicas que fazem esse alinhamento, né? Esses perpeanos. E aí a gente vai ver aqui, nesse caso, é um trabalho que nós fizemos junto com o IFAM, uma parte da coxinha tinha cedido, foi feito todo um levantamento, e posteriormente a gente trabalhou junto com o IFAM na identificação e caracterização de argamassas e na recomposição da cortina, né? Portanto, são essas técnicas e materiais construtivos que eu vou também destacar um pouco aqui, que são as rochas com diferentes tratamentos e adequações às condições, nem todas elas conseguem ser tratadas em cantaria, porque são mais fragilizadas, outras são mais resistentes, e é muito claro que os construtores se adequaram ao que tinha disponível, né? As argamassas, as tijoleiras cerâmicas e as madeiras também. Com o tempo, essas fortificações perderam a função, elas são monumentais, de difícil acesso, suscetíveis ao intemperismo, muitas delas desapareceram. Mas, sem dúvida, o que nos resta, somando a documentação histórica, observando as obras clássicas que vão de Vitrúvio, as escolas italianas das tratadísticas, francesa também, holandesa, os tratados portugueses, não há dúvida que nós podemos conhecer muito sobre elas, né? Aqui o método lusitano de desenhar as fortificações das praças regulares e irregulares, e vários desses documentos são importantes para que a gente entenda esses processos não só construtivos, mas também como eles foram primorosos na aplicação do que tinham disponível. Todas as imagens de cima são dos sítios onde essas fortificações de baixo estão implantadas. As imagens de baixo são de muralhas, de cortinas das fortificações implantadas nesses sítios. Então, a primeira aqui é a Fortaleza de São José de Macapá, uma crosta laterítica, tirada efetivamente desse perfil laterítico. Aqui em Gurupá, que eu mostrei agora há pouco, o perfil laterítico, e no caso, o Príncipe da Beira, em Costa Marques, Rondônia, na fronteira com a Bolívia. Então, as escarpas rochosas dos terrenos e como isso claramente é aplicado
nas construções. Portanto, o sítio de implantação, ele é fundamental, mas não apenas pelas escavações. Eles precisavam, claro, de mais fontes. Então, é bem específico, é muito claro na documentação histórica que ele está em busca de outros potenciais pedreiros, né? Nesse caso aqui, a gente está mostrando o chamado labirinto, que fica em Costa Marques, às margens do Rio Guaporé, mas também estruturas similares que nós encontramos ao longo do Rio Pedreira, portanto, no Amapá. Então, são bastante distantes, tem pessoas que isso são obras incas, eu digo, bom, mas se é inca lá no Oriente, na Amazônia Ocidental, na Amazônia Oriental, tem que ter uma outra resposta, né? Nós acreditamos que sejam, na verdade, grandes frentes de extração de rochas para as construções. No caso da fortificação de São José de Macapá, a gente consegue verificar pela proximidade, pelas distâncias que são descritas, os possíveis pontos, a gente foi atrás desses lugares e encontrou potencialmente as pedreiras principais de fornecimento, fizemos caracterização de material da pedreira e material encontrado no forte, a gente consegue fazer essas conexões, mas eu não vou enveredar nesse caminho, né? Então, para entender, nós temos nesse forte, que é a Fortaleza São José de Macapá, diferentes tipos de rochas, todas de origem local. Então, os arenitos ferruginizados, que são mais resistentes, que prestam ao melhor recorte, eles vão ser usados nos cunhais, vão ser usados em blocos para construção de escadarias, vão ser usados no console, conseguem ser cortados de formas curvas, mais detalhadas, se prestam ao cordão da muralha. Aqui, embora esteja pintado, toda a base da guarita também é com arenito ferruginizado. Nessa outra imagem, infelizmente uma ruína, mas é o que foi depois redescoberta, que é o Forte São Pedro Nolasco, ou Baluarte Nossa Senhora das Mercês, que fica aqui em Belém do Pará. Esse forte ele foi demolido para a construção do porto, toda essa área da cidade foi aterrada. Esse prédio se chama o Convento dos Mercedários. Eu queria que vocês gravassem essa imagem, porque eu vou voltar a falar deste convento, tá? E esse forte, depois de muitos anos desaparecido, quando foi feita a Estação das Docas, as pesquisas arqueológicas restabeleceram a leitura do que sobrou dessa estrutura muito importante. E a gente também já fez vários trabalhos, que depois eu mostro aqui para vocês, adiante, pesquisando essas rochas que são conglomeráticos, rochas tipicamente regionais, pedras de ferro, rochas lateríticas. Aqui no Forte do Castelo, nós vamos encontrar uma variedade bastante significativa de diferentes rochas, rochas graníticas, gnáisses, outros tipos de rochas afaníticas também, no caso, a pedra de Ilhós, que é um calcário, às vezes já metamorfoseado, em alguns marmorizados, e essas estruturas vão ser bastante ricas, encontradas em diferentes paredes. É um forte que sofreu, embora seja mais antigo, nesse recorte de 1616, ele vai sofrer grandes transformações. Eu volto daqui a pouco também com algumas imagens. E aqui eu dou um outro salto, volto para o Rio Guaporé, na fronteira do Brasil com a Bolívia. Nós já tivemos vários momentos falando do Forte Príncipe da Beira, mas também desse que era um forte anterior, que era o Forte Nossa Senhora da Conceição, depois chamado de Forte Bragança. Ele vai ser construído em 1760, a sua obra ele passa por obras em 67 e 69, mas as enchentes acabam por exigir que haja mudança do sítio. Então, ele vai ficar em uso até 1783, quando a guarnição passa para o Forte Príncipe da Beira. E nós encontramos essas ruínas, né, nas margens do Rio Guaporé, e esse é o leito do Rio Guaporé, é um leito do rio
de rochas plutônicas e graníticas e vulcânicas máficas, e claramente essas estruturas que são de difícil corte, porque elas são bastante resistentes, duras mesmo, mas algumas delas foram encontradas nas minas. Então, é muito claro que eles usam o que tem disponível de imediato. Porém, na construção do Príncipe da Beira, eles claramente já dominavam melhor a região, e fazem a extração, possivelmente, do labirinto e também do sítio próximo, até para a construção do fosso. Quando você faz a escavação, esse topo, que é de crosta laterítica, ele é utilizado, sem dúvida, porque ele se presta à estrutura. Então, esse é um forte que ele é todo de crosta laterítica, bem resistente. Isso tem a ver também com a matriz da rocha-mãe, e, ao mesmo tempo, se permite esse recorte todo em cantaria, um recorte muito bonito, e a construção dele realmente é bem interessante. Aqui, que é comum, a base da guarita, portanto, moldada na pedra, na rocha, e o corpo da guarita em tijolos, geralmente tijolos maciços, né? Dando um outro salto para a Fortaleza de São José de Macapá, a gente vai ver aqui essa estrutura monumental, que fica na esquina do Equador com o Rio Amazonas, né? Então, uma estrutura abalão-artada, nitidamente dentro das estruturas das fortificações modernas, né? No modelo de Vauban, uma vista da fortificação, isso já tem um certo tempo, acho que é 2007 essa minha foto de lá. Eu tive a oportunidade de ser gerente de projeto da Fortaleza São José de Macapá. E aqui, o traçado da Fortaleza, na verdade, tem esse sistema baluartado das fortificações modernas. Então, não há dúvida que a construção das fortificações, ela tem esse mérito da qualidade, do ângulo perfeito. Isso é fundamental para que todo o sistema de artilharia funcione adequadamente, né, tanto defensivamente quanto de forma ofensiva. Mas é lógico que essa história é mais anterior, então havia uma estrutura antes dessa grande estrutura monumental do forte que conhecemos. Então, é um sítio que claramente se observa o Rio Amazonas, as terras mais resistentes, que, portanto, são crostas lateríticas, e aqui esses terrenos alagadiços e um antigo lago. Nessa composição de imagens, a gente vê como que a fortaleza se estabelece nessa estrutura que tinha, né? Se adequa também, portanto, o desenho ao terreno, e se tira partido, inclusive, para o fosso hídrico, com base nessa relação do Rio Amazonas e do Antigo Lago. Com o tempo, essas áreas foram aterradas, então tem uma sequência aqui de sobreposição de imagens, essas áreas são aterradas, e a documentação da Fortaleza de Macapá é muito rica, portanto, se consegue perceber em várias etapas da sua construção. Nesse pormenor, eu destaco aqui a estrutura em madeira. É um engrandado que vai ser trazido a informação bem analisado, tem uma documentação bonita no livro do professor Mário Mendonça de Oliveira. Posteriormente, o Marcos e a Veleda trabalham na pesquisa arqueológica nesse forte e identificam a estrutura dessa fundação em madeira muito bonita nesse baluarte, né? Um baluarte que ele sofre bastante porque ele fica muito próximo dessa área sensível, né, do ponto de vista da estrutura do terreno. Então, ele tem grandes fendas estruturais. Mas, de qualquer forma, eu queria destacar que nós identificamos claramente a utilização de diversas áreas, predominantemente nos primeiros baluartes, que se concentram as crostas lateríticas, mas, posteriormente, eles vão realmente utilizar os arenitos ferruginizados provenientes, especialmente do Rio Pedreira, embora também tenham usado alguma coisa de crosta da Ilha de Santana. Outra questão que é muito interessante nas fortificações são as portadas, né? Então, as ordens clássicas, elas eram identificadas, a tratadística militar fala disso, e destaca as ordens dóricas de Toscana como másculas, símbolos de força e guerra. Então, os modelos de portadas
aqui que a gente identifica no Pimentel, 1680, mas também nas fortificações é bem interessante. Esse desenho a gente consegue vislumbrar o quanto que a portada de acesso ela tem um papel também estético, né, na fortificação. E outras, claro, ilustrações que a gente faz aqui, compondo as estruturas prevista no desenho militar, né, como que ela se estabelece e a gente identifica a largura, o posicionamento, o desenho dos alicerces, o cerco, enfim, toda a estrutura. No caso de Macapá, eles usam, como eu destaquei, o arenito ferruginizado, que é mais resistente nas fundações e nos cunhais, que exigiam, portanto, melhor condição de estabilidade, né? Então, o sistema construtivo, a adequação aos materiais, mas principalmente esse respeito à tratadística e à experiência construtiva e esse olhar atento ao que as condições dos locais fornecem e a adequação ao que se tinha na mão é muito bonito de se ver na construção das fortificações. Então, aqui a gente vai ver arenetes ferruginizados no Foz de Macapá, as crochas lateríticas nas cortinas e, eventualmente, a pedra de ferro, inclusive usada em soleira, né, que é uma rocha bem específica, que tem um aspecto liso. E, no caso do Príncipe da Beira, como eu mostrei para vocês, uma crosta laterística mais consistente, que também tem a ver com a rocha-mãe, utilizado não só na muralha, mas também em cantaria nas portadas. E também, claro, em toda a sua extensão. A portada aqui toda do Príncipe da Beira, em Costa Marques. As argamassas eram fundamentalmente argamassas com material argiloso, utilização de cal como ligante, né? E essa areia, esse arenoso, principalmente dos rios. Né? Então, esses estudos que a gente desenvolve de caracterização dos materiais, eles são muito importantes quando a gente vai tratar o restauro utilizando materiais compatíveis aos existentes. Entre as argamassas de assentamento e as argamassas de revestimento, existem diferença. No Forte Príncipe da Beira, como o relato histórico aponta que eles tinham dificuldade de acesso a cal, a gente vai perceber que praticamente toda a parte de argamassamento de ligação, argamassa de ligação, argamassa, portanto, de assentamento das estruturas, ela é uma argamassa com praticamente pouco ou nada do ligante cal. Em compensação, eles parecem, e a gente usa isso, faz a leitura microscopicamente falando, e consegue distinguir quanto que eles privilegiam a utilização da cal nas argamassas de revestimento dentro das estruturas do forte internos, né? As tijoleiras vão aparecer em diversas circunstâncias, pisos, parapeitos, nas guaritas e em diferentes ocorrências, dependendo dessa facilidade com a rocha, né? Também, claro, se destaca que as tijoleiras, elas têm uma facilidade de estralarem menos em relação às rochas, então elas também são desejáveis quando você está trabalhando com as canhoneiras ali, o parapeito das muralhas. Esse lado aqui é só uma identificação que a gente também faz de caracterização mineralógica, porque até permite que a gente descubra a temperatura de queima pela mineralogia do material a qual chegou a produção daquele material. Aqui algumas imagens que eu trago para vocês de caracterização por meio de microscopia eletrônica de varredura, que é um arenito na Fortaleza José de Macapá, e de forma bem sintética, aqui é a microscopia óptica, são lâminas de microscopia óptica, em que você observa, por exemplo, grãos de quartzo bem maiores e mais consistentes nos arenitos ferruginizados. Aqui são as crochas lateríticas e aqui a pedra de ferro. Então, são rochas que, quando a pessoa olha, acha que é tudo igual, mas elas efetivamente não são, nem na sua formação e origem, tampouco nas suas características. E os construtores sabiam lidar muito bem com elas. Agora eu vou caminhar um pouco mais para a nossa região aqui onde eu moro, que é na cidade de Belém do Pará. Eu sou
de uma cidade do interior aqui do Pará, que é Abaetetuba, mas moro aqui em Belém há muitos anos, e é onde eu me estabeleço, né? Esse aqui é um prospecto da cidade de Belém, também de Schlegel, e eu queria destacar para vocês, esse é o Forte do Castelo, portanto, onde a cidade se origina, e aqui é o Forte São Pedro Nolasco, que eu já citei para vocês, e essa torrezinha que está em construção é a torre da igreja de Nossa Senhora das Mercês, portanto, daquele convento dos mercedários que eu citei. Nessa outra imagem de 1724, a gente vê o núcleo da cidade, portanto, tinha essa fortaleza, a bateria de Nossa Senhora das Mercês, ou Forte São Pedro Nolasco, está aqui a igreja de Nossa Senhora das Mercês e convento, e a bateria de Santo Antônio, mas Belém tinha muito mais outras estruturas. Além dessas, nós já contabilizamos pelo menos 12 estruturas entre fortes, fortinhos, baterias, baterias de campanha e outras redutos maiores e menores, e infelizmente a maioria é desaparecida. Né? Basicamente, só temos o Forte do Castelo e as ruínas de São Pedro Nolasco. Aqui era o Reduto e o Forte São José e outras estruturas que se estabeleciam, portanto, nessa área continental, mas também na área fluvial, na Bahia. Então, nós tínhamos uma rede de defesa em terra e mar. Essa é um mapa de cerca de 1640 do Forte do Castelo, do Presépio também, esse também chamado como Forte do Presépio, em decorrência da chegada do Francisco Cordero Castelo Branco aqui na cidade, saindo de São Luís no dia 25 de dezembro de 1615, e esse é um forte que ele vai sofrer grandes transformações. Né? O Fernando Marques faz um trabalho muito bonito na pesquisa arqueológica quando esse forte vai ser restaurado, e eu trouxe aqui algumas imagens, né, que você percebe as grandes transformações que ele mudou. Infelizmente, ele não está na lista dos 19, mas eu continuo defendendo que ele entre na lista dos fortes, 19 fortificações na candidatura para o Patrimônio da Humanidade, Patrimônio Mundial, porque, de fato, ele abre essa conquista da Amazônia, né, sobre essa ótica. E é um forte, sim, que ele tem grandes transformações, mas ele está aqui, né, ele está em excelente estado de conservação, apropriado pela população, é um forte, são todas as imagens do nosso forte, aqui você vê o fosso, a ponte, essa ponte foi reconstruída depois, existia uma ponte de concreto, na época que ele funcionou muitos anos como sede do Círculo Militar, ele foi restaurado, isso aqui é uma vista dele, dando para a nossa Baía do Guajará, né? Que é algumas fotos montagens que a gente faz para o cadastro, documentação, então a gente consegue ver essa cidade, portanto, que tinha uma rede de defesa em terra e mar. Aqui o nosso Mercedários e o São Pedro Nolasco, que eu pedi para vocês guardarem aí na memória, mais uma vez a imagem dele, tá aqui o nosso forte, quero dizer a vocês que esse é a sede do LACORE, do nosso Laboratório de Conservação e Restauro. Eu já estou caminhando para o final, e vou apresentar a vocês algumas pesquisas que a gente já vem desenvolvendo. Então, esse é o Forte São Pedro Nolasco. Nós temos uma farta documentação iconográfica dele, aqui já são trabalhos nossos, com alunos de iniciação científica, esse aqui é um aluno meu, Ariel, dentro do projeto que a gente tem de pesquisa das fortificações da Amazônia, e ele está justamente com base, nós desenhamos os remanescentes e conectamos com a documentação histórica, fazemos uma modelagem tridimensional, aqui onde ele ficava, né, em frente e conectando as ruínas e a documentação histórica. Né? Aqui uma outra pesquisa, que foi do Cauê Oliveira, também outro aluno de iniciação científica, que trabalhou a iconografia histórica do baluarte em correlação ao convento, a gente vai casando, a cidade, portanto, foi toda aterrada nessa área, de hoje a Estação das Docas e o Complexo do Ver o Peso, mas o forte realmente ele ficava aqui, e nesse outro corte a gente consegue conectar. Então, a gente sai brincando, digamos assim, no bom sentido, porque quando você gosta do que faz, é uma brincadeira, é prazeroso, e eu espero que meus alunos tenham também o mesmo sentimento que eu, e a gente sai estudando os remanescentes, a iconografia, a tratadisca, vendo as correlações, e aqui nesse caso, é até um vídeo que esse meu aluno, o Cauê, ele ganha um prêmio
e vai passar um tempo na USP, passa um mês no PIBIC Verão, que é no Nômades, que é um laboratório muito interessante, e eles foram excelentes, o professor Marcelo Tramontano e a Ania Prati, que eles receberam o Cauê super bem, e aqui são resultados desses nossos trabalhos, né? Ele faz a impressão no Nômades, na USP São Carlos, trazendo essa modelagem tridimensional. Eu volto para Belém novamente, falando agora um pouco dessas estruturas que tinham, tanto nesse núcleo da cidade, quanto também, como eu falei, em terra e no mar. E essa, infelizmente, era a nossa fortaleza de Nossa Senhora das Mercês da Barra de Belém, uma foto de cerca de 1910, mas ela explodiu em 1947. Outra imagem dela, várias plantas, e a gente saiu estudando a fortaleza, inclusive tentando localizar a real posição dela, trabalhando com mais imagens antigas, com sobreposição de imagens atuais, e modelando. Então, aqui nessa imagem de cima, nessa imagem de baixo, a gente tem vídeos modelando e brincando um pouco dessa memória que, embora tenha desaparecido, mas achamos muito importante registrar. Eu tenho uma outra aluna, que é a Júlia Maia Mota, só para destacar aqui, foi a Milena Moura. Aqui a Júlia está comigo, eu acho que ela gosta de fortificações, porque ela já está, acho que no quinto trabalho de iniciação científica, trabalhando com fortes, e agora a gente está trabalhando com os quartéis em Belém. E aí a gente sai trabalhando e pesquisando essas diferentes fortificações. Isso tudo, esse aqui foi uma gincana que a gente fez para uma atividade na Semana de Museus, em que os nossos alunos, entre os diversos materiais, produziram uns bloquinhos para levar para a praça e brincar com as crianças e mostrar que aquelas ruínas que ficam na Estação das Docas, na verdade, eram fortes. E a gente levou para campus, aqui são os testes, e aqui a gente trabalhando, isso aqui também é uma aluna de iniciação científica nossa, a Fernanda, a Sara, e os alunos e as crianças entendendo, e os pais ouvindo também que, na verdade, esse forte, ele é aquela ruína que eles não sabem nem do que se trata lá na Estação das Docas, né? Para finalizar, eu vou fazer um convite. Nós estamos, um pouco antes da pandemia, a gente já tinha a intenção de trazer o encontro do ICOFOR para Belém, e nós adiamos esses anos, entendemos que esse encontro tem que ser presencial, e aí a gente está trabalhando com a perspectiva de que ele ocorra em 2023. Essa é uma imagem da nossa cidade, está aqui o nosso forte, esse é o famoso Complexo Feliz Lusitânia, então está aqui o Fosso Seco, aquela ponte, a portada de acesso ao Forte do Castelo, as baterias, onde foram redescobertas após pesquisa arqueológica, funcionou por muitos anos o restaurante do Círculo Militar aqui, a nossa Catedral de Belém, a Igreja de Santo Alexandre, a Casa das 11 Janelas, que é o antigo Hospital Real Militar. Então, esse é um dos nossos pontos de origem, onde a nossa cidade, portanto, esse caminho que abre essa penetração no território pela bacia amazônica se estabelece. Então, é aqui que tudo começa, né, em 1616. E aqui, nesse entorno, aqui está a Estação das Docas, portanto, aqui ficava o Forte São Pedro Nolasco, logo em frente está o nosso Mercedários UFPA, que é o espaço em que está o nosso laboratório, a Faculdade de Conservação e Restauro e o Programa de Pós-Graduação em Ciências do Patrimônio Cultural. Esse espaço fica no Centro Histórico de Belém, aqui é o Complexo do Ver o Peso, né? Mercado de Ferro, está aqui o nosso espaço, a UFPA toma conta dessa área, ainda tem um espaço que está com a Receita Federal, mas ele veio para a gente, que é esse galpão, e a igreja continua, claro, como igreja, e aqui em frente está aqui as ruínas do Forte São Pedro Nolasco. Eu destaquei aqui porque a nossa logo é inspirada nesse forte, é o ICOFOR Belém 2023, é um desenho do Ariel, com a colaboração de outros alunos nossos, inclusive a Júlia, e esse é o espaço que é dentro do forte, dentro do convento, e não à toa tem os canhões no nosso
pátio central, né? A gente ainda está trabalhando na restauração gradativa, eles vão receber um reparo assim que nós tenhamos condições, mas eu queria destacar para vocês bem sabem que um canhão não chega à toa no lugar, né? E certamente isso tem conexão com essa história tão rica que se estabelece nesses locais. Com isso, eu encerro essa apresentação, espero que vocês tenham visto esse potencial das nossas fortificações coloniais na Amazônia, o que desapareceu, mas o que ainda tem é muito. Então, eu me despeço agradecendo aqui e destacando, sou eu com a Flávia Palácios e a Thaís Sanjá, que são as outras coordenadoras do LACORE, junto comigo, que sonham juntos o espaço mercedário do SPA e outras coisas para a preservação e valorização do nosso patrimônio cultural na nossa região. Obrigada. Muito obrigado, professora Rosana Norat. Excelente apresentação, excelente informação que aqui vem trazer sobre as fortalezas do Amazonas e não só. Muitos parabéns. Muito obrigado pelas várias novidades que traz. Temos já 2 inscritos, o António Carreiras e o General Stoffel, entretanto outros podem se inscrever também, ou levantar a mão para fazer questões. E eu dava aqui talvez o pontapé de partida, não sei se é mito, se não é mito, mas existe alguma informação que haveria naus portuguesas que quando se deslocavam para o Brasil, a servir de lastro, a servir de peso, levavam pedra portuguesa para servir de peso, e que a pedra poderia ser utilizada, ou era mesmo utilizada em fortalezas. Gostaria de saber se isso é verdade ou não é verdade, se ainda se consegue detectar ou não detectar algumas destas atividades construtivas. Bom, a maioria dessas rochas, quando elas chegam, elas vão ser utilizadas na parte de calçamento. A gente vai encontrar isso muito no calçamento das ruas, inclusive aqui de Belém. Nas fortificações militares remanescentes, até onde eu tenho investigado, eu não encontrei o uso dessas rochas. Eu encontrei predominantemente o uso de rochas locais. Os arenitos ferruginizados, as crochas lateríticas com variantes delas, mas, evidentemente, nas que estão até o momento identificadas, só rochas locais. Onde eu vou ver as pedras portuguesas, principalmente esse calcário aí, esse ilhógeno, essa pedra de ilhógeno? Na pavimentação, mas é uma pavimentação muitas vezes posterior. Mesmo essa do Forte do Castelo, ela já vai ser mais próxima do final do século XIX, do século XVIII, século XIX. Ela não vai ser oriunda no processo de construção da fortificação. Muito obrigado pelo esclarecimento e, entretanto, aproveitava para passar a palavra ao António Carreiras, que hoje não tem que se deixar um bocadinho mais cedo. António, muito boa noite. Estão-me a ouvir? Estão-me a ouvir? Sim. Ok. Então, boa noite a todos e uma boa noite muito especial à professora Rosiane, que fez uma palestra extremamente interessante, não só pela definição da localização dessas fortalezas militares, as antigas e as modernas, mas mais as antigas, como até explicou como é que elas tinham sido construídas e os materiais que tinham sido usados. Eu gostaria só de fazer uma referência a 3 ou 4 fortes e pedir até ajuda para esclarecimentos e para aumentar o meu conhecimento. E eu começaria primeiro até por o que o general Rui Moura acabou de dizer em relação às naus portuguesas que levavam as pedras e que também sempre ouvi falar nisso, não sei se é verdade, se não é, mas em relação à construção da fortaleza do Forte Príncipe da Beira, eu sempre ouvi falar de que não havia pedra suficiente em milhares de quilómetros ao redor.
Eu não sei se isso é verdade, se não é verdade, e gostaria até que me esclarecesse. Esse era o primeiro ponto. O segundo ponto refere-se ao Forte de Gurupá. Gurupá ocupa, como todos nós sabemos, uma posição absolutamente estratégica no rio Amazonas, com Almeirim de um lado, Gurupá do outro, e Gurupá foi conquistada e reconquistada várias vezes pelas forças portuguesas, aos holandeses, aos ingleses. Toda a gente queria ter a posição estratégica de Gurupá. E quem, na realidade, acabou por definitivamente conquistar a fortaleza de Gurupá foi Pedro Teixeira na sua subida do Amazonas. E curioso, eu andei por lá, nesse forte de Gurupá, e tem um obelisco com várias inscrições de as pessoas importantes que por lá passaram, e até falam no Raposo Tavares. E julgo que num presidente qualquer, que não me lembro o nome de quem era. O que é facto é que não falam no Pedro Teixeira, e eu sinto-me ofendido, porque o Pedro Teixeira merecia mais do que 20 vezes estar referido nessa fortaleza de Gurupá, que tem um lindo canhão, que eu não sei se eram dos holandeses, se era dos portugueses, mas o que é facto é que o Pedro Teixeira fez ali a sua conquista definitiva. E não está mencionado. Eu quase que pergunto, haverá alguma razão para isso? Por outro lado, até lhe explico que na minha expedição Pedro Teixeira, em Tabatinga, onde parámos várias vezes ao longo do percurso nas escolas para tentar trazer de novo a memória de Pedro Teixeira. Nessa escola Pedro Teixeira em Tabatinga, perguntámos a uma professora: sabe quem foi Pedro Teixeira? Não sabia, nunca tinha ouvido falar. Portanto, esta é uma situação que eu gostaria de referir. E terminaria com mais duas referências, uma ao Forte de Óbidos, ao Forte do Pau X, que quando eu passei lá, verifiquei que havia, isto passou-se em 2015, havia uma reconstrução e uma renovação do forte muito importante, mas havia também na fachada, eu diria, de jusante, exato, na fachada oposta da subida do rio, exatamente, um desmoronamento visível e perigoso, e que eu pergunto se por acaso já estará reconstruído. Última pergunta, em relação ao Forte de Tabatinga, onde está escrito: é aqui que começa o Brasil. O forte antigo, a fortaleza antiga, praticamente desapareceu. Numa curva do rio, as forças das marés, não, mas das correntezas, acabaram por o destruir. E hoje, o forte de Tabatinga é uma coisa que eu julgo que deve vir de 1700, 1800, não sei bem em que data é que isso foi feito, e que até lá tem um zoológico. Mas esse Forte de Tabatinga está muito bem implantado, tem um museu e esse tem uma expressão cultural muito interessante. E eu termino aqui com os meus agradecimentos, e se me puder dar algum esclarecimento porque é que o Pedro Teixeira não é conhecido, eu agradeço também. Bom, foram muitas perguntas, eu fui mais ouvindo e acabei não anotando, não estou com papel aqui, vou tentar lembrar.
Sobre a primeira Eu parte... resumo, eu posso resumir a pergunta muito simples. No Forte Príncipe da Beira, é verdade que as pedras vinham de muito longe ou eram utilizadas aquelas da região? Essa é a primeira pergunta. Em relação... Vou responder logo esta. Eu não acredito que elas vinham de longe, não. Nós fizemos a análise das rochas, tanto do próprio forte quanto do perfil laterítico, e também penetrando no que eles chamam de labirinto. Acho que depois Marcos vai talvez completar alguma coisa. Nós vimos e identificamos diversos processos de extração que são muito característicos de fornecimento de pedreiras. Por que eu digo isso? Rosé é uma arquiteta, de fato, mas o meu orientador é o professor Marcondes Lima da Costa, que é um geólogo, que é uma das maiores autoridades em terrenos na Amazônia. Então, eu levei, o professor Marcondes viajou comigo e a gente foi discutindo. Tudo que eu falo, na verdade, de rochas, eu devo principalmente a esses conhecimentos que eu adquiri durante o curso de pós-graduação no programa de Geologia e Geoquímica da UFPA, mas certamente, sem dúvida, por minhas viagens de campo com o professor Marcondes. É nesse momento em que a gente está discutindo, analisando e pensando, né? Então, de modo geral, no caso do Forte Príncipe da Beira, até que se prove em contrário, para mim, e certamente eu falo até em nome do professor Marcondes, a nossa conclusão, pelo que a gente identificou, é que elas são da região. Elas são da região, não há dúvida quanto a isso. Muito obrigado. Primeira pergunta, respondi. Segunda pergunta, porquê? Já agora, sobre esta, é muito interessante que existe no repositório institucional da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul uma tese que eu aproveitei quando fiz as minhas investigações sobre o Príncipe da Beira. É uma tese de mestrado cujo título é Real Forte Príncipe da Beira, Ocupação a Oeste da Capitania de Mato Grosso e seu processo construtivo, em que tem um capítulo totalmente dedicado à construção. E, no resumo, posso dizer que diz o seguinte: a matéria-prima para a construção da fortaleza, como a pedra canga, que foi encontrada no terreno da própria obra, a pedra-cal foi trazida de Belém e da região de Albuquerque, na capitania de Mato Grosso. A madeira foi reaproveitada do local e foram utilizadas como caibro de porta e vigas para o telhado, a telha confeccionada em lugares próximos do forte e transporte realizados pelas canoas que traziam esses materiais até ao canteiro da obra. E depois tem um capítulo bastante desenvolvido sobre isso. Eu vou deixar um link para esta tese para não sei se, digamos assim, é uma tese pelo menos que está publicada e que está bastante bem fundamentada. Essa pedra-cal, ela vinha, mas ela era para usar na feitura das argamassas. Ela não é... Exatamente, mas a pedra-canga era do próprio território. A pedra-canga que se chama é justamente essa pedra comum que tem várias nomenclaturas, Grés do Pará, pedra preta, pedra jacaré, pedra canga. Então, ela acaba sendo generalizada. A maioria das pessoas, quando olha as estruturas, acham que é todo o mesmo tipo de pedra. Mas, na verdade, há diferenciações entre elas que têm a ver com a gênese do tipo de pedra, mesmo essas rochas lateríticas, e claro, esses arenitos ferruginizados, que também é uma formação similar, parecem iguais, mas elas não são iguais. Aquela lâmina que a gente comprova, vai para a microscopia, isso fica muito claro, e é muito importante destacar o quanto que os construtores sabiam manejar com essas estruturas. Né? São estruturas monumentais, o acesso é dificílimo, era pouco tempo de falarmos, por exemplo, nós chegamos num ponto do Rio Pedreira, eu fiz 2 incursões no Rio Pedreira, que é aqui no caso de Macapá. A primeira a gente foi de voadeira, nós levamos umas 3 horas para chegar num ponto X, que não era efetivamente onde a gente acredita que seja. Eu voltei 2 anos depois, porque eu
fui numa época que o rio estava muito cheio, enfim, tivemos algumas dificuldades. Quando eu voltei novamente e estava com uma pessoa da região, ele já na volta, ele disse assim: a senhora está procurando umas pedras? Eu conheço um local que tem. E aí a gente parou no meio da floresta, penetrou e percebeu que era uma composição extremamente similar à arrumação do chamado labirinto, no outro lado da Amazônia, que é lá no Rio Guaporé. E aí a gente faz a identificação, faz a coleta, faz a análise, e são análises científicas. A gente vai para a microscopia, vai para a composição delas, e consegue aferir com certa segurança as similaridades entre os materiais. Né? Em relação ao Pedro Teixeira, vou dar um salto, eu quero lhe dizer que não é só o Pedro Teixeira. Infelizmente, a história ela precisa ser mais passada para as pessoas com mais simplicidade, ao mesmo tempo com maior acessibilidade. Eu acredito muito que a gente, com os nossos trabalhos, tem que trazer para uma relação de acesso. Né? O Convento dos Mercedários, por exemplo, ele tem a ver com essa mesma discussão do Pedro Teixeira. Ele vai a Quito, chega no Equador, encontra a ordem mercedária lá, fica encantado com o trabalho e convida os frades a instalarem um convento em Belém, também tem em São Luís. Então, o nosso espaço, aquele que eu convido que vocês um dia estejam conosco e discutirem, ele também está vinculado a essa bela história do Pedro Teixeira. Tem até uma praça próximo à Estação das Docas, que tem um monumento ao Pedro Teixeira aqui em Belém. Exatamente. Então, eu concordo com o senhor, senhor Carrilhas, que realmente nós temos muito ainda a falar do Pedro Teixeira. Há muitas lacunas, e eu acredito profundamente que a gente consegue, replicando, contando essas histórias várias vezes, até que as pessoas conheçam mais ainda. Muito bem. Eu só gostaria de acrescentar para a professora saber, se entretanto não soube, que essa minha expedição Pedro Teixeira, que veio desde Tabatinga até Belém, foi o primeiro evento oficial dos 400 anos de Belém. De maneira que eu fiquei muito orgulhoso com isso. Eu agora não tiro mais tempo a ninguém, e até porque eu tenho que me ausentar, mas felicito-a profundamente, e a próxima vez que eu estiver em Belém, que não sei quando é, mas com certeza que a procurarei, e muito obrigado pelas suas explicações. Obrigado. Obrigada. Muito bem, então temos agora inscritos o General Stoffel. Estão também inscritos o Ciro Correia, o Coronel Ferreira e o Marcos Albuquerque. Obrigado, mas podem-se continuar a inscrever. Passo então a palavra ao General Stoffel. General Rui, destacar também o Yuri Silva, acabou de pedir pelo chat aí agora há pouco a inscrição. É um jovem amigo nosso aqui e pela primeira vez está participando da tertúlia. Antes de mais nada, eu gostaria, professora Rosiane, de me cumprimentar pela excelência da apresentação. Eu queria fazer duas perguntas. A primeira delas já foi parcialmente respondida. Quem conhece a Amazônia sabe da dificuldade em certos locais de se conseguir pedra. O Exército tem uma grande dificuldade quando trabalha em construção de estradas, de rodovias, porque muitas vezes é difícil conseguir pedra que é necessária para a consolidação. Tem muita argila, mas pedra é mais difícil. E já foi levantado isso por mais de um dos palestrantes, a senhora explicou, inclusive eu achei muito interessante na sua apresentação, a análise da composição das diferentes rochas utilizadas, e isso talvez permita até uma análise mais aprofundada da origem daquela rocha, pela composição.
Eu queria perguntar isso dessa verificação da origem, porque possivelmente algumas das fortificações tivessem realmente que trazer pedra de muito longe, mas, por outro lado, também, quando a gente constrói uma estrada, nós temos uma imposição de ter que ir de um lugar para outro. E a fortificação se escolhe o local. Então, talvez eu me aventure tenha a ousadia até de apresentar, talvez, algo a ser aprofundado, porque pode ser uma explicação. Normalmente, as fortificações à beira de rio são posicionadas nos rios, nos pontos em que o rio fica mais estreito, justamente para facilitar o alcance dos canhões. E isso, os portugueses, os colonizadores, tinham uma maestria na escolha desses locais. Acontece que, por uma questão geográfica e geológica, normalmente os rios se estreitam exatamente nos locais em que o solo é mais rochoso. E talvez acabe uma coisa contribuindo com a outra. Talvez, como uma motivação ou como uma consequência natural, eu deixo aqui, não necessariamente como uma pergunta, talvez não se tenha resposta, talvez como uma provocação para algo que se pode aprofundar, juntando esse aspecto da geologia com o aspecto da artilharia, de escolha dos locais. Então, essa era a minha é o meu primeiro questionamento. E o segundo questionamento, que está relacionado a ele, diz respeito ao comentário que a senhora fez sobre o forte lá de Belém, que eu tive a oportunidade de visitar em 2015, e ele está muito bem conservado, é um forte espetacular ali do lado da Casa das Oito Janelas, né? E muito bem conservado. Eu não tenho certeza se ele está na mão da prefeitura ou se é de uma universidade, e eu tive a oportunidade de visitar. Tinha lá uma exposição muito interessante de arte, de vestígios arqueológicos, de cerâmicas pré-colombianas, de diferentes etnias, muito bem montada a exposição, muito interessante. Mas, num determinado... Eu sou artilheiro e especializado em artilharia de costa. Então, eu fiquei curioso de saber mais sobre o forte em si. E eu percebi um certo... Eu tirei o guia da zona de conforto quando comecei, depois da apresentação. Ele sabia muito, explicou muito bem de toda aquela parte antropológica, de toda aquela exposição sobre as civilizações, mas quando eu comecei a insistir, eu queria também conhecer o forte, queria verificar como era o posicionamento dos canhões, etc., eu tirei o guia da zona de conforto. Eu percebi que ele não tinha muito conhecimento a respeito, e acabou que eu expliquei algumas coisas para ele. Por exemplo, por que o forte estava naquele local. Eu falei para ele: olha, a primeira vez que eu estou vindo aqui, mas eu acredito que os navios mais pesados passem bem aqui perto. O rio é largo, mas provavelmente o canal mais profundo está aqui. Ué, mas como o senhor sabe disso? Porque o forte está aqui e as pessoas que escolheram o local estudavam isso para colocar o rio ou colocar o forte naquele local. O alcance dos canhões na época não chegava do outro lado. Então, eles procuravam colocar naqueles pontos mais profundos de passagem obrigatória. Era ali que eles colocavam a fortificação para poder realmente condicionar ou atingir o navio inimigo que se aproximasse. Poxa, isso é bacana, seria interessante eu aprender isso para passar para os visitantes. E aí eu sugeri que buscassem uma aproximação maior com o Exército e até pedir uma visita de especialistas em artilharia de costa que pudesse fazer essa interação. Então, é mais uma curiosidade, eu não sei se a senhora sabe, se isso evoluiu, se foi para frente, e eu penso que é algo muito interessante que, ao fazer a exploração de visitação de uma fortificação, possa se explorar também esse aspecto do forte vivo, do forte funcional, para que ele servia, por que ele estava ali. Como espaço expositório, museológico, museográfico, excelente, nada contra. Mas também essa parte de explorar isso aí, eu não sei, é uma curiosidade que eu coloco para a sua
apreciação. Muito obrigado. Muito obrigado, Bom, General Stoffel. Rosana? Bom, general, obrigada pelas suas colocações, são várias, né? Em relação, realmente funciona o Museu do Encontro, é um museu que fala, o trabalho do restauro de lá, ele teve um aporte arqueológico muito grande, foi uma pesquisa, até citei o Fernando Marques, que é o arqueólogo, então, do Museu Guild, que fez o trabalho. O forte ele está com a Secretaria de Cultura do Estado do Pará, com a Secult, já desde que o Círculo Militar depois saiu e foi absorvido pelo Estado, o Estado começa esse grande trabalho de restauro, e eu mostrei para vocês muito rapidamente, mas a gente tem muitas transformações nesse espaço. Esse espaço tinha muitas estruturas que foram demolidas, estruturas extemporâneas que foram demolidas durante esse processo de recuperação dele, contou com várias consultorias, inclusive do professor Mário Mendonça de Oliveira. Teve uma questão muito polêmica, que foi a demolição parcial daquele muro frontal, que era chamado muro de aquartelamento, mas também que a gente defende que era um muro interessante, porque ele é um muro do século XIX, que vai aparecer depois da Revolução Cabana. Portanto, é um momento em que a cidade já não se defendia dos ataques externos, mas dos conflitos internos. É bem interessante essa história desse muro. Ele foi demolido com uma liminar, então foi um processo muito polêmico, de pareceres do IFAM, federal, local, enfim, teve uma grande polêmica aqui. Nem vou entrar nesse mérito, que isso dava uma outra... Eu tive que cortar algumas imagens, tá, general? Eu talvez até respondesse algumas coisas para o senhor em relação a isso. De fato, eu acho que eu já estive lá várias vezes, até recentemente o Marcos Albuquerque esteve em Belém, fez o vídeo, a gente esteve lá. Eu, como entro com muita frequência e geralmente conheço os gestores, geralmente quando eu entro, eu não entro acompanhada pelos guias, porque eu já entro para fazer trabalho, o pessoal me conhece, eu não escuto as histórias, vou lá fazer esse exercício. Mas eu acredito, sim, que a gente tem uma lacuna aqui em relação à nossa história. E esse trabalho que a gente desenvolve, ele busca também contar uma história para além do que a gente enxerga. E o que a gente enxerga em Belém em relação à estrutura militar, infelizmente, é muito restrito, porque ele se restringe ao Forte do Castelo. E como eu bem mostrei para vocês, Belém tinha uma das redes fortificadas mais ricas do Brasil. Ela tinha uma rede efetiva em terra e no mar, né? Ou seja, uma rede fluvial. O posicionamento do forte ele fica justamente na desembocadura do Rio Guamá, já caminhando para a Baía do Guajará, que vai ser parte desse delta, né, sul dessa bacia gigante, que é a bacia do Rio Amazonas. Então, é complexo, é muito interessante na documentação histórica alguns momentos de críticas em relação aos fortes, dizendo assim, olha, na verdade ele está ali, mas ele não serve para muita coisa, porque é tão longe que não tem alcance que dê jeito, mas serve para marcar posicionamento, serve para fiscalização econômica, inclusive, por conta das drogas do sertão e tudo mais. Então, os fortes, eles têm um papel que tem a ver, claro, com a questão da conquista territorial, tem a ver com esse estabelecimento, mas eles também têm relação com outros aspectos de uma região tão complexa. E são fortes, e claro, isso é muito lógico, que uma região tão complexa como o senhor conhece, os rios ainda são os melhores caminhos, são os caminhos mais simples, né? Não é à toa que a gente tem uma transamazônica aí que todo mundo sabe como é difícil fazer a manutenção de uma estrada nesses terrenos e com esse intemperismo tão forte, né? Na época de chuvas, elas ficam todas, boa parte delas fica intrafegável. Mas os rios estão permanentes, e os construtores, eles realmente utilizaram os caminhos dos rios para o abastecimento dos seus materiais, isso é muito evidente, para as construções, e fizeram isso com maestria, porque para essa conquista e essa delimitação, eu diria que só tinha um caminho, que era descer o Rio Amazonas. Não é fácil descer o Rio Amazonas, o senhor conhece isso muito bem,
né? Eu tenho uma família e um pai que era dono de barco, criou os filhos justamente nesses rios, e a gente conhece. Então, a minha primeira viagem por São Rio Amazonas foi aos 15 anos, numa viagem de família, descendo o rio, inclusive tendo a oportunidade de pilotar um barco. Então, a gente sabe como que é difícil, mas, ao mesmo tempo, quanto que é bonito, diferente e rico, né? E eu acredito muito que a gente tem muito ainda a falar sobre a arquitetura militar, a engenharia militar. Tem muita história que ela é obscura, que as pessoas não imaginam, desconhecem, né? Esse exemplo que eu mostrei para vocês do Forte Príncipe São Pedro Nolasco, daquelas meninas, foi uma das experiências mais simples que a gente teve, com ideia dos alunos, e que foi dos resultados mais interessantes e relatos dos pais, aprendendo com as crianças. Aquilo ali era isso, a gente... E detalhe, existe na Estação das Docas uma exposição que explica todo o processo. Dentro de um dos galpões, se a pessoa parar um instante e acompanhar a exposição, ela vai ver a história de ocupação daquele terreno, ela vai ver a história do restauro e do restabelecimento das ruínas, das bases, e como ela foi incorporada no projeto paisagístico. Por outro lado, é nesse mesmo local que, quando se monta um palco dentro de evento, se monta em cima das ruínas. Então, a gente tem essas discrepâncias de vez em quando, e precisa, eu acredito, que falar cada vez mais. Muito obrigado, Rose. Eu já fechei as inscrições, temos ainda 5 inscritos. Vou pedir a todos os que estão inscritos que sejam muito sintéticos e façam uma pergunta muito direta e simples, e que a Rose também não alongue muito, porque senão vamos ficar aqui assim, se calhar até amanhã. Bom, então eu passo a palavra ao Ciro Correia. Ô, Rose, em primeiro lugar, Rose, a sua aula foi muito boa. Você não tem que dizer que é apenas uma arquiteta, Rose. Você é uma arquiteta pesquisadora, historiadora da arquitetura. Porque para você fazer história da arquitetura é muito difícil se você não for arquiteto. E você fez muito bem, muito bonita a tua fala. Aí eu diante do adiantado da hora, eu vou apenas fazer uma pergunta e um comentário. Ô, Rose, eu tenho visto, e eu, inclusive, também como trabalhei muito nessa área, restauração de fortes e pesquisa, a gente nunca vê nas fontes que a gente consulta menção a quem foi a mão de obra. Então, a minha pergunta é o seguinte: nas tuas pesquisas, é citado, por exemplo, que esses fortes eram os indígenas que participavam, que eu acredito em que Belém tinha muito pouco escravo africano. Isso é citado porque eu acho que a gente tem que, inclusive, relevar isso, quer dizer, trazer isso à tona, porque a gente fica só lá em cima e não vê como aquelas pessoas faziam, inclusive como pessoas que não eram construtores, não eram operários, não eram pedreiros, não eram carpinteiros, e, de repente, se envolviam, acredito eu, nunca li nada sobre isso, se envolviam e faziam essas construções. Era isso só, Rose. Parabéns, Rose, mais uma vez. Ô, Ciro, muito obrigada. A gente pode continuar conversando depois nos nossos grupos, né? Mas existem, sim, alguns trabalhos nessa linha, tá? Inclusive, a Janaína é uma moça, uma historiadora de Macapá, ela tem um trabalho especificamente sobre a mão de obra na Fortaleza de São José de Macapá. Um trabalho muito bonito, que ela vai investigando, vai pesquisando essa conexão. Eu cito ele na minha pesquisa, embora não seja meu ponto de abordagem. E existe, sim, vários documentos do Arquivo Público do Estado do Pará, um dos arquivos mais importantes do Brasil. Ele tem muita documentação relacionada à mão de obra, não só em Fortes, mas em outras estruturas aqui na nossa região. É um arquivo que, portanto, tem essa documentação desse grande país, que é o Grão-Pará,
e muitos pesquisadores têm enveredado por essa linha, né? Os fortes, eles têm vários tipos de abordagem. Eu, particularmente, não sigo muito, que não é meu foco, mas existem, sim, belos trabalhos sobre isso. Muito obrigado, Rose. Passo a palavra ao Coronel Ferreira. Mas olha, é música para os ouvidos, né, essa palestra da Rose, né? Eu já conhecia, né, e cheguei atrasado, aí perdi 5 minutos do início, mas olha, maravilhosa. O Ciro, né, já teceu esse comentário. Não é só uma aula de arquitetura, é uma aula de história, né? E nós, o general Stoffel está aí, como um ex-diretor do Patrimônio Histórico e Cultural do Exército, nós que estamos ainda lá na DPHSEX temos essa obrigação de colocar essa turma que trabalha com isso, né? E a Rose é uma das nossas convidadas, é uma das nossas assessoras, onde a gente vai buscar, né, saber e buscar solução para os nossos problemas. Mas, Rose, eu queria, além de louvar você pela sua palestra, dizer para você que eu concordo com você que o Forte de Belém deveria ter entrado nesses 19. O professor Adam já me explicou inúmeras vezes, entendeu, as razões por que entraram os 19, mas não me explicou por que não entrou o Forte de Belém. Eu tenho as razões, que concordo com você plenamente, é o único da região, entendeu? Não é que, claro, lá a Fortaleza São José do Macapá está, mas ela está por outras razões. Não vamos agora entrar nessa história, que eu já tivemos uma discussão muito boa com o professorado. Mas o que eu queria colocar para você, eu já coloquei isso, acho que para o Marcos Albuquerque, se eu não me engano, já coloquei isso para o professor da Bahia, o arquiteto. E ele disse, e ninguém me respondeu, eu quero que você me responda. Mário Mendonça. Mário Mendonça. É o seguinte, por que o IPHAN não cria um campo-escola com o uso desses materiais para que os seus arquitetos, os seus especialistas, quando forem fazer um planejamento de uma restauração, eles conheçam, né, esses materiais, né? Então, para ser bem explícito, se você tem uma fortaleza como o Forte Príncipe da Beira, onde você tem a chance de levantar, né, os materiais que ele foi construído, por que nessa restauração que vai ser feita agora não se cria um campo-escola ali e se forma esse pessoal, para que o pessoal, como você, Rose, conheça, né? Você é uma pessoa que transcende ao estudo, você conhece, você vai ao detalhe da estrutura, conhece a composição, né? Eu acho que se a gente usasse nas restaurações os materiais originais, a obra com certeza ficaria mais barata, bem mais acessível, né? E teria uma garantia, vamos dizer assim, até de durabilidade, como está aí, está comprovado que dura 300 anos, 400 anos. Evidentemente que a tecnologia, né, vai apresentar soluções que resolvam outros problemas, mas uma portada, tá certo? Um revelinho, alguma coisa, vamos, específica, vamos usar o material da região. Agora, tem que saber. Para isso é que eu estou sugerindo estou fazendo essa sugestão para você, entendeu? E queria que depois que você me dissesse se isso é fantasia ou se isso é realidade. E, por último, né, sobre o uso da fortificação. Concordo plenamente, eu não sei se foi o general Stoffel que falou sobre isso. A fortificação de Belém, por exemplo, ela tem um museu lá, etnológico, me parece, né? Mas a história da fortificação, a história do forte, a parte militar, não tem a mesma dimensão. Isso acontece com o Forte dos Reis Magos, lá em Natal, acontece com alguns fortes. Os nossos do Exército, a gente ainda força um pouquinho a barra, e a história do forte é contada
no aspecto do seu emprego militar. Então, eu queria deixar essa mensagem, eu sei que tem muita gente do IFAM aí, para, no seu uso, ter lá uma parte para contar a história do Forte, a participação dele na guerra, do seu emprego. Muito obrigado aí. Boa noite para você. Muito obrigado, Coronel Ferreira. E eu, se calhar, antes da Rosa até intervir, e como estamos muito curtos de tempo, eu ia passar a palavra ao Marcos Albuquerque e depois a Rosa responde aos dois, para dar uma ideia que vai ser uma coisa... Marcos, muito obrigado por estar presente, somos todos ouvidos. Boa noite a todos. Eu peço inicialmente desculpas pelo pano de fundo aqui da minha apresentação, que eu estou no galpão de máquinas do nosso laboratório. Acabou de cair agora uma chuva torrencial, deu uma mainada agora, que o barulho, o teto é de alumínio. Bom, espero que continue assim um pouco. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar a Rose pela brilhante apresentação, é uma pessoa que tem dado uma contribuição gigantesca, não apenas em Belém, mas de uma forma bem mais ampla com relação às fortificações. Praticamente todas as apresentações, ou melhor, todas as perguntas foram feitas, seriam praticamente temas de uma nova tertúlia. São perguntas assim, extremamente pontuais, de uma profundidade gigantesca. Eu vou tentar responder algumas coisas rapidinho. No forte, por exemplo, do Príncipe da Beira, o Príncipe da Beira está construído sobre um manto, como a professora Rose falou há pouco, e nós observamos que no fosso só a operação de cavar o fosso já foi suficiente para fornecer uma quantidade gigantesca de pedras para a construção do forte. É o mesmo material. Inclusive, ainda se constrói casas hoje com esse próprio material, essa pedra canga, como a Rose informou, é exatamente isto. Bom, com relação ao labirinto, não apenas daria uma outra live, mas, sobretudo, daria um trabalho com lidar, como foi feito na Guatemala, que aquilo ali é uma estrutura maravilhosa e ainda não devidamente estudada. Muito bem. Com relação à colocação do general Stoffel, perfeita com relação ao que deve ser mostrado durante uma fortificação. No caso, particularmente, do Forte de Óbidos, que está sobre o Forte dos Pauxis, que nós escavamos também há algum tempo, é fantástico, porque ele está exatamente localizado na parte mais estreita do Amazonas, com a maior profundidade. Ou seja, os barcos teriam necessariamente que passarem em frente ao forte. Com relação a uma outra questão que foi levantada com relação ao Forte de Óbidos, consiste exatamente numa aproximação. Quer dizer, não é que o forte esteja se aproximando do rio, é que o rio está se aproximando do forte. No momento que as correntezas, sobretudo nas grandes cheias do Amazonas, solapam a base e existe um talude em mais ou menos como 90 graus, no momento que essa base é solapada, a cada grande cheia do Amazonas, ele caminha em direção ao forte. Então, existe realmente partes do forte que estão em risco já pela proximidade do rio. Com relação ao trabalho que a Rose vem fazendo em torno de toda esta área do Guamá, etc., aquilo ali tem trabalhos talvez para mais de 100 anos de um arqueólogo, uma quantidade gigantesca de fortificações, muitas das quais completamente desconhecidas da sua locação. Então, precisa haver um trabalho simultâneo de história com arqueologia para o levantamento e resgate dessas fortificações. Bom, são fortificações fantásticas. Com relação ao Pedro Teixeira, eu lamento muito, porque, inclusive, eu deveria ter Teixeira no nome também. E, lamentável, seria Teixeira de Albuquerque, tiraram Teixeira. Bom, então eu acho que realmente não apenas o Pedro Teixeira, mas figuras extraordinárias desse período, não é, que estão completamente esquecidos do ideário da nossa população. Bom, mais uma vez, parabéns. Estou tentando condensar mais ou menos isso. Um grande abraço a todos e, mais uma vez, parabéns.
Muito obrigado, Marcos Albuquerque. Rose, muito sinteticamente, que ainda temos 2 perguntas, ou pelo menos 2 pessoas que querem falar. Bom, eu vou ouvindo, meio que eu estou batendo papo aqui. Primeiro que eu e Marcos, a gente de vez em quando conversa muito sobre as nossas pesquisas, né? E eu concordo com ele, tem um enorme caminho da arqueologia que precisa ser estabelecido. Em relação ao Príncipe da Beira, Coronel Ferreira, o professor Mário Mendonça, a sua equipe esteve recentemente no Príncipe da Beira, eles fizeram um extenso trabalho. Eu estive algumas vezes em Brasília a convite do IFAM para discutir isso. Nós íamos, a nossa equipe até ia, mas foi um momento um pouco complicado do ponto de vista familiar, que meu pai tinha adoecido, logo depois ele faleceu, eu acabei não podendo acompanhar a equipe com o professor Mário Mendonça. Então, acredito que eles fizeram assim, um excelente trabalho de diagnóstico, de documentação. O que é importante garantir é que esse trabalho, ele resulte de fato num projeto, e num projeto que ele seja seguido e executado com todos os acompanhamentos necessários. Na concepção do projeto que nós discutimos com a equipe do IFAM, a ideia era que virasse sim um grande canteiro de obra. Eu acredito nessas possibilidades, eu acho que é muito importante não só transmissão do conhecimento, mas o envolvimento da comunidade, inclusive economicamente envolvida nessas obras todas. Eu acho que isso é viável. Nós trabalhamos aqui no LACORE, e eu quero dizer a vocês que o LACORE é cria do núcleo do NTPR, que é o núcleo lá do professor Mário Mendonça. O professor Mário Mendonça tem uma história aqui conosco. Eu conheci o professor Mário Mendonça nos meus trabalhos na prefeitura, mas todas as 3 que eu mostrei para vocês que trabalham lá, as outras 2, foram alunas dele de mestrado. Ele, na verdade, tem um papel muito grande na construção do que nós temos hoje aqui na sua formação. Então, nós entendemos que somos cria do NTPR, lá da Bahia. E claro, desenvolvemos, ao longo desse tempo, um olhar para a nossa realidade. Então, eu acho que é muito importante que isso continue ocorrendo. Aqui agora a gente está com um projeto, não tem nada a ver com essa pauta, mas eu vou compartilhar com vocês, que o governo do estado está fazendo aqui uma obra de restauro no cemitério que é tombado em âmbito nacional, que é o cemitério Nossa Senhora da Soledade, em Belém do Pará, e a parte de restauro da arquitetura mortuária, dos túmulos, ela acabou sendo repassada para a universidade, e por meio da Fundação de Apoio à Pesquisa, e nós, do laboratório, é que estamos fazendo esse restauro específico. Tem uma empresa de engenharia que foi licitada e faz a obra maior, mas a parte de restauro é feita pela nossa equipe, envolve alunos de graduação de conservação e restauro, de pós-graduação em diversas áreas de patrimônio cultural, envolve equipes de arqueologia, de biologia, uma equipe multidisciplinar de geologia, de química, enfim, e várias técnicas de restauro desenvolvidas em pesquisas, a maior parte delas desenvolvidas na pesquisa da professora Thaís Sanjá, com o apoio do CNPq desde 2010, ela tem tecnologias testadas que a gente está aplicando hoje esse conhecimento científico nas obras efetivas. Então, eu acredito que é possível, mas é uma questão de muito boa vontade e entender que o restauro ele tem um tempo que muitas vezes não é um tempo político, é um tempo que é necessário para fazer as coisas corretamente. E a gente está tentando. Então, acho que é um exemplo muito interessante que nós podemos replicar em muitos outros lugares do Brasil. Marcos, tem muita coisa para a gente investigar. Tem uma ilha, a gente troca muito. Marcos Veleda tem todo o meu respeito, eles sabem disso. Aliás, o nosso grupo do CCBR aqui é fantástico. São pessoas que eu admiro muito. E a gente tem aí várias ideias de ir atrás de um dos fortes, até de uma ilha que tem aqui na frente. Eu já mostrei para Marcos, acho que tem alguma coisa lá, vamos revirar. E espero que a gente continue trabalhando juntos. Rose, muito obrigado. Eu vou passar agora aqui a palavra a um jovem que é a primeira vez que vai falar, e muito bem, Yuri. Olá, boa noite, estão me escutando? Sim, perfeitamente. Primeiramente, queria agradecer o convite do General Stoffel pela inserção nessa tertúlia.
nessa noite, assim, acho de grande valia, e gostaria de, na verdade, parabenizar a doutora pela sua apresentação, que foi excepcional. E, assim, tentar ser mais conciso possível por conta do tempo. Me chamo Yuri, atuo no mercado financeiro, mais especificamente em Venture Capital e focado em startups, mas o meu background é de geofísica, por incrível que pareça. E quando ela citou sobre as questões dos 19, na verdade é uma pergunta, né, os 19 fortes, se eu não me engano, entre 18 e 19, na época de faculdade não tem tanto tempo assim, mas eu lembro que a datação da pedologia, que é os estudos congêneres de geomorfologia e estudo de solo, data algo próximo de 1900 ou algo do tipo. Os primeiros estudos e demonstrações mesmo, de fato. Existiu algum desses 19 que ocorreu algum erro de estruturação sob o ponto de vista da pedologia e utilização de uma clivagem equivocada, utilizando uma rocha que possua alguma clivagem errada para a sua atuação? A pergunta basicamente é essa, e gostaria de parabenizar todos aí, e com certeza marcarei minha presença nos próximos. Muito obrigado, Yuri. Não esquecer de deixar o seu mail. Muito bem, Rosa. Bom, Yuri, é o seguinte, na verdade, o Vitrúvio, aí, séculos e séculos atrás, ele já tem um trabalho muito bonito falando das fortificações dos materiais e da qualidade dos materiais. Então, eu acho que tem muita documentação anterior que, muitas vezes, embora você não faça uso... quando eu pego um microscópio hoje eletrônico de varredura, eu muitas vezes constato o que pessoas que me antecederam séculos atrás já sabiam. Então, eu não acho que isso seja efetivamente novo, tá? Embora os meios estejam sempre sendo renovados. Então, primeiro destacaria isso. E se você for olhar a ciência da engenharia militar, ela é riquíssima e ela traz com muita precisão desde a escolha de como fazer e por que fazer, e em que condições você vai construir. E condições diferentes, solos alagadiços, próximos de rios, perto de áreas montanhosas. Então, não acho que seja tudo realmente de ontem. Eu acho que, pelo contrário, é tudo de muito antes, e que, às vezes, a gente, se parar para enxergar, vai ver que tem muita coisa documentada anteriormente. Eu queria também até comentar, que eu acabei esquecendo, que Coronel Ferreira, eu também já conversei várias vezes com Adler, viu, sobre essa questão, e ele ainda não me convenceu. Eu espero que ele mude de ideia um dia. Agora, voltando ao aspecto, Yuri, eu acho que a gente pode e deve fazer uso das novas tecnologias, né? E em relação ao que eu percebo, do que eu posso te dizer, e eu tenho andado, toda vez que a gente gosta de um tema, a gente sai olhando tudo com muita cautela. E o que eu percebo é que, embora, por vezes, você possa até cometer um ato falho, ele rapidamente é repensado e refeito. Em Macapá, as crochas laterísticas, elas são o que a gente chama colunares cavernosas. Elas têm, assim, grandes orifícios que eram preenchidos com material argiloso, e na medida que o tempo vai passando, o vento, chuva, lixiviação, ela vai perdendo, então ela vai ficando com umas brocas, assim, né? E aí você vai perceber claramente que o construtor, na hora de aplicar esse material, ele vai aplicar deitado. Ora, isso faz com que esse material, diferentemente do que estava na natureza, ele permaneça mais tempo com aquela coluna, né, essa estrutura colunar, mais tempo preenchida. Quer dizer, até a aplicação do material, ele pode ser adequada à melhor condição. Então, uma rocha com diferentes texturas, características, clivagem, resistência, um bom construtor, e quando eu falo um bom construtor, muito bom o Ciro chamar a atenção que não é só
aquele que está à frente, mas muitas vezes aquele que conhece já e sabe tratar o material, ele consegue se adequar a essas características, enxergar e aplicar da melhor forma possível. Então, quando você vê uma ardósia, por exemplo, que é uma rocha que ela tem lá uma clivagem, né? Ela vai ser usada da melhor forma possível, em telhas, em alguns pisos, quer dizer, você adequa aquele material à sua melhor condição. Agora, numa região como a nossa, que o construtor chega e ele não tem apoio, ele vai se adequar ao que tem. E o Vitruvio já apontava isso. Tá? Séculos muito obrigado, Rosa. Atrás. Muito obrigado ao Yuri pela pergunta. Um prazer. E chegamos ao último inscrito que tem estado calado toda esta sessão, Rui Carita. Muito boa noite. Peço que seja breve. Boa noite, o mais breve possível. Também. É escusado estar a dar parabéns à Rose, já toda a gente é uma figura incontornável de toda esta área. É apenas dois apontamentos. Qualquer navegação em madeira, não é? Era obrigatoriamente, levava lastro. Há histórias deslumbrantes sobre a não utilização de lastro. A mais conhecida será o Vasa, que logicamente assim que entrou na água virou. E em Portugal temos a célebre nau de Portugal que, saindo da Barra de Aveiro para Lisboa, para a exposição do mundo português, não levou o lastro conveniente e também, logicamente, adornou. Resta agora criar o mito, ou seja, indo o lastro de Portugal, criou-se o mito de que todas as fortalezas, todas as igrejas eram feitas com pedra de Portugal e com tijoleira de Portugal. Não dá. Quer dizer, o Brasil não é um país, é um continente. Logo, levar pedra de Portugal, ficamos sem pedra nenhuma, não é? Quer dizer, não é que a gente precise muito dela, mas tudo bem. Logo, a história também faz parte do mito, como é lógico. Aliás, isto vem a propósito também de assessorar o general Stoffel com... eu sou de artilharia, como é conhecido, tenho dedicado bastante à pesquisa das bocas de fogo portuguesas pelo Império todo, até para a Índia, etc, etc. Neste momento há uma tese até a decorrer na Índia a esse respeito. O nosso problema é que até ao 19 as bocas de fogo essencialmente, quer dizer, no 15 e depois faz o interregno até ao 19, são em bronze. Ora, o bronze é reciclável. Logo, sempre que há hipótese de fissuras, sempre que há hipótese de qualquer problema, o bronze é recuperado, é fundido e é feito outra vez. Daí que o que nós hoje temos como material visualmente utilizável para ilustração de uma fortaleza, a fortaleza só existe porque tem canhões, quer dizer, é essencial o canhão para o visual do que era a fortaleza. Nós só temos canhões ingleses do século XIX, porque ainda por cima, pela ordenança naval inglesa, estranhamente, ainda estou para perceber porquê, era obrigatório, quando se aproximavam dos 400 tiros, ser lançada na primeira praia aonde o navio varasse. O que quer dizer que as praias todas do mundo estão cheias de canhões ingleses, que não são recicláveis. Logo, nós sempre temos fotografia, e a fotografia que nos apresentaram agora de Belém do Pará, lá está uma boca de fogo dos finais do século XVIII, princípios do XIX, indubitavelmente inglesa. Encontramos sempre canhões ingleses de ferro, o que de facto no visual depois de uma fortaleza é um bocadinho difícil. Só temos possibilidades de recuperar canhões de bronze, geralmente por arqueologia subaquática em afundamentos, mas que na área do Brasil ainda é mais difícil, embora o Rio da Prata está cheio, mas o resto estão muito fundo, porque eles vão enterrando sempre que há levadias, sempre que há problemas, etc, etc. Isso tudo. Logo era só parametrizar mais uma vez, pôr o forcing de que a ilustração de uma fortaleza é imprescindível com a utilização da artilharia,
faz parte do visual para qualquer visitante a quem se queira fazer uma explicação, mas também, numa altura como esta, tudo que seja militar, há alguma reação, o uso da força, o uso do canhão, logo também há uma reação depois da opinião pública em geral que colmata um bocadinho isso e obriga-nos às vezes a encolher os ombros e avançar para outro campo. Parabéns, Rose, mais uma vez. Obrigado. Muito obrigado. Rose, não sei se quer fazer uma breve intervenção. Eu quero, sim, rapidinho, serei breve. Muito bem. Ele tem toda a razão em relação à questão dos bastos do navio, é verdade. A maior parte das construções, obviamente, ela precisa da alvenaria de pedra local. Eventualmente, a gente vai ter portadas que vieram, inclusive, já todas talhadas para serem montadas, e, como eu disse, bastante uso realmente de pedra de Diógenes, nós temos bastante aqui em Belém, usado em calçamentos, né, e escadarias, enfim, algumas coisas montadas. Esse cemitério que eu falei, boa parte dos mausoléus todos também são portugueses. E nós tínhamos aqui a documentação histórica, que tem a correspondência, o representante local, que escolhia no catálogo o modelo, vinha de Portugal, então essa documentação é bastante rica. Eu concordo em relação aos canhões, os canhões são importantíssimos, inclusive aqui em Belém, no Forte do Castelo, é um problema, porque os canhões, vários foram posicionados na direção do forte, deveriam estar na direção do rio. Mas, enfim, isso mostra uma descontextualização da própria função desse elemento, que ele não é secundário, ele é importantíssimo nas estruturas militares. Eu lembro bem, eu trabalhei no apoio ao Inventário Nacional de Artilharia, aqui em Macapá e em Belém, anos atrás, que o IFAM estava fazendo uma documentação muito interessante, organizada pelo Adler. Eu não sei se avançou, mas acho que a gente precisa retomar isso e trabalhar com essa documentação. Tem um canhão de bronze no Instituto Histórico e Geográfico do Pará, pelo menos um ou dois no Instituto Histórico e Geográfico do Pará, porque como aqui em Belém nós vamos ter essas perdas todas da engenharia militar, é muito claro que vários desses canhões se perdem, ficam em algumas estruturas, né? Então, por outro lado, eles nos apontam proximidades com as conexões do que a gente sabe onde existia, e aí você vai ver, tem uma praça, tem um canhão. Eu fui numa cidade que é litorânea aqui, em Salinas, que já é a nossa fronteira na orla com o Atlântico, e num casamento, nessa pousada tem um canhão, e é um canhão de verdade. Então, eu já tinha feito uma pesquisa que tinha uma vigia lá naquela curva, que é na entrada, Salinópolis, fica na entrada, quando você sai do Atlântico para entrar aqui na bacia do Amazonas, né? Então, é muito interessante como esses elementos, eles contam também outra história à parte, e eles também servem de referência. Era isso. Muito obrigada, gente. Obrigada mesmo. Muito obrigada, Rosa. Muito obrigado a todos os participantes. Quero aqui destacar a interessantíssima lição sobre história da arquitetura. Não é só uma arquiteta, é também uma historiadora da arquitetura que tivemos aqui assim o prazer de hoje ouvir, e uma excelente apresentação. Muito obrigado, Rose. Estamos todos em dívida. E também as intervenções dos nossos 7 inquisidores, que gostaram de fazer também umas perguntas muito interessantes. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Antes de apresentar a próxima sessão, não sei se o professor Bargo... Não, é rapidinho. Bom, primeiro agradecer a Rose, não podia deixar de passar esse agradecimento a ela, né? Sabia que ia ser bom já das nossas conversas anteriores, fiquei satisfeito demais com o que você falou. Eu queria comentar uma coisa, né? Você menciona essa questão da importância da preservação desses locais ou da valorização deles, ao ponto deles tomarem um reconhecimento mais nacional do que meramente local, que é algo que invariavelmente tem acontecido, né? E isso passa, pelo que eu entendo em minhas pesquisas, pela valorização das narrativas
orais daqueles que utilizam esse local, né? Você mesmo, no seu discurso, trouxe a sua narrativa, seu pai, com o barco, e você vê pela escolha de palavras o quanto de sentimento aquilo tem em relação à sua própria história de vida. E a única forma da gente conseguir que essas fortificações sejam preservadas, mas não por decreto, mas preservadas por aqueles que fazem dela o seu cenário de vida, é dar acesso a essas pessoas a informação, mas não uma informação que seja particular, aplicada à história de um bem só. É o dente da boca, não é só o dente, eu preciso de toda a boca, né? Você bem sabe que tem várias áreas, em Belém, ou em Santos, em várias cidades aqui, em que você tem uma rua que começa a ficar com aqueles dentes a menos e ela se perde, porque é o todo que a valoriza. E você fez muito bem ao trazer para nós a articulação que existe entre essas fortificações naquela parte de Belém, né? E ainda tendo o Vero Peso ali como uma estrutura quase que serve como um amálgama para aquelas áreas, né? Então, o que a gente faz aqui no Fogo um pouco isso, criar materiais que permitam às pessoas, a partir do acesso, pessoas que chegam como o Yuri pela primeira vez e outros que venham, que vão se apropriando dessa narrativa, para que ela não fique aqui nesse eixo Rio-São Paulo ou na região sudeste, né? Mas que se entenda a importância e a relevância dessas fortificações que estão aí ocultas, para nós, né, ocultas, né, na Amazônia. Por fim, dizer que esses links que foram colocados no chat, alguns pelo Rui, outros pelo Sanches, ou por outras pessoas, eu vou colocar no campo das observações no vídeo. Então, a Rose depois vai me passar a apresentação dela, para eu poder fazer a edição. Peço que ela me indique alguns links ou material que ela acha que seja relevante para a nossa conversa. Isso tudo vai ser compilado e colocado como um material adicional que completa a nossa discussão de hoje. Eu sei que hoje a gente estourou demais, mas tudo bem, né? Rui, termina. É verdade. Geraldo, eu gostaria de falar uma coisinha, fazer um agradecimento especial à Rose por ter aceito o nosso convite. Ela estava assim meio preocupada. Eu disse, Rose, o pessoal que faz pergunta, eles primeiro dão a resposta, depois faz a pergunta. Então, a pergunta já vem com a resposta. Mas obrigado, viu, Rose? Muito, muito bacana. Obrigado mesmo. Muito obrigado à Rose, não tenho palavras, foi excelente, foi absolutamente... General Rui, eu só peço licença um minutinho. O senhor colocou aí o link, mas olha, só para mostrar o livro do nosso amigo, Dr. Marcos de Noronha da Costa. Esse livro é muito bom e fala muito a respeito do Forte, tá? Um abraço a todos. Muito bem. Bom, então estamos mesmo a terminar e vou só apresentar qual é o tema da próxima tertúlia, que vai ocorrer dentro de 15 dias, e quem a vai apresentar. O tema vai ser as origens do liberalismo no Porto e no Rio de Janeiro. O 24 de agosto de 1820 no Porto e o 26 de fevereiro de 1821 no Rio de Janeiro. Para nos trazer este interessantíssimo tema, vamos ter connosco não mais do que o António Mendo de Castro Henriques. O Mendo de Castro Henriques, meu especial amigo, é professor universitário, é um filósofo e é um político português. É professor na Universidade Católica Portuguesa, desenvolve um conjunto de atividades de docência, de investigação e de outro tipo de serviço universitário e académico e leciona, entre outros, os cursos de Filosofia Política e de Filosofia da Consciência. É licenciado e mestre em Filosofia, com uma dissertação sobre Fernando Pessoa. É doutor em Filosofia na especialidade Política pela Universidade Católica Portuguesa. É sócio-correspondente da Academia Brasileira de Filosofia. O Mendo é autor e coautor e organizador de 12 monografias e mais de 80 artigos nas áreas da filosofia e da cidadania. Tem obras publicadas em Portugal, no Brasil, em França, na Holanda, na Itália e na Roménia, e tem sido participante e coordenador de conferências científicas e culturais em todo o mundo e com especial interesse em Portugal e no Brasil. Recebeu o Prémio de Defesa Nacional de 2018,
Foi fundador em 2010 de um partido centrista e social-democrata, Nós Cidadãos, muito vocacionado para a área da cidadania, e foi seu presidente entre 2015 e 2020. E vai-nos falar exatamente sobre o princípio do liberalismo nos dois lados do Atlântico. Muito obrigado pela vossa presença e até daqui a 15 dias. Muito obrigado a todos.